aos filipenses, né, aos irmãos em Filipos, né, são os filipenses, e ele fala dessa forma, dá para se entender que os irmãos daquela parte, por algum motivo, estavam, né, passando por algumas necessidades, e foi trazido ao conhecimento de Paulo, e com certeza Paulo não poderia, né, como que fala, não estava podendo, eu creio que ajudar ou resolver o problema deles, mas Paulo nessa palavra ele fala desta forma: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Me dá a entender, quando eu li isso aí, porque algumas pessoas têm uma visão sobre Deus. Por exemplo, quando nós temos um grande problema, então parece que nós levamos a Deus, mas muitas das vezes as pessoas, mesmo com pequenos problemas, acham que talvez não precisa, né, clamar ao Senhor, não precisa falar para o Senhor, mas Paulo, ele é bem claro, que ele fala assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. Não está falando algumas, não está falando, né, as majors necessidades, as maiores, as principais, não, está falando todas. Eu não sei se você tem necessidade nessa noite, eu tenho necessidade nessa noite, e eu tenho entregado na mão do Senhor, mas quando veio este furacão falando, como o nosso irmão falou, eu vou sinceramente, né, a gente escutou muito, e no último storm que teve, eu acho que há um ano atrás, na minha rua não foi furacão não, foi só um storm, foi só uma tempestade de vento, conseguiu, viu, irmão Antônio, arrancar quase o teto lá da casa em frente onde a gente morava, no outro prédio, né, no outro building lá. Conseguiu, não sei se não estava muito pregado direito, ou era fazia muito tempo que o moço não renovava o negócio. Eu só sei que veio o vento e levou, e choveu, e molhou tudo quanto que foi apartamento, e tiveram que tirar as 8 famílias que moravam lá. Todo o building foi estragado. Então, mas isso foi só uma tempestade, foi só um storm. Quando falou que o Arlene estava vindo, eu preocupei. Falei: Jesus, e agora? Se com aquele ventinho lá conseguiu fazer... Se bem que a última vez que veio o vento também não fez nada na minha casa. Glória a Deus por isso. Ficamos sem luz por talvez 8 horas na nossa rua, mas não aconteceu nada. Pelo menos na nossa casa. Mas na casa do vizinho, na casa de frente, foi uma terrível. E eu fiquei pensando: meu Jesus. E dava 9 horas da noite, estava eu lá, viu, irmão Antônio, olhando lá, assim na janela, né? Não colocamos nada de madeira, nada, mas eu estava olhando, mas eu via um vento e nada. Falei: essa é uma coisa, eu vou dormir. Aí eu estava lendo, eu me lembro que quando eu fui dormir, eu pus aqui para dormir, e tem uma Bíblia em inglês do meu lado, e eu estava lendo que tem um salmo que fala dessa forma: porque eu dormirei descansado, porque o Senhor está cuidando. E eu li aquele salmo, né, e falei: olha, eu vou ler isso aí, e vou confiar nisso. E falei: Senhor, está nas tuas mãos, está entregue nas tuas mãos. Eu acho que de madrugada eu levantei, porque aquilo ele estava querendo mamar. Eu olhei e fui lá fora, e o vento... Nem fazia muito barulho do vento, viu, irmão Antônio? Eu não sei o que aconteceu, mas não fazia aquele barulhão como fazia o outro a outra vez. Amanheceu o dia, e eu falei para ele: passou o furacão já ou ainda vai vir? Ele falou: já passou. Já passou, era 6 horas da manhã. Não, já está vindo aí, mas já está tudo bem. Irmãos, passou o dia. Na minha rua, por incrível que pareça, só foi folhas também, viu? Glória a Deus, não aconteceu absolutamente nada, né? E nem acabou a força, nem acabou a água, muito menos a comida, e nem a alagação. Glória a Deus, eu louvei a Deus por isso. Mas uma coisa, né? Eu tirei de tudo isso porque eu vi na televisão. São muitas as pessoas que ficaram desabrigadas. Nossa, eu não sei, se eu não me engano, eu acho que mais de... não sei se mais de 20 pessoas morreram entre os 4 estados,
né? Não sei se foram 39 mortes, mas eu acho que mais de 20 foi, que pessoas que morreram, né? A árvore que caiu em cima de casa, a árvore que caiu em cima do carro, pessoas que tiveram um ataque do coração, de medo, de terror, né? E assim foi. E eu estava vendo uma coisa, que quando se dá o tal né, desse furacão nas águas, né, hurricane, né, na verdade, né, o vento que roda dessa forma, trazendo as águas, mas dentro dessa, é como se fosse um funil, tem um buraco, tem um olho, e naquele olho, quando ele está passando, quem está ali, se você conseguir olhar, coisa que é quase impossível, você está no meio do furacão, mas dá para ver o céu, dá para ver o sol. Você acredita num negócio desse? Eu estava pensando, né, exatamente nessa coisa, que até mesmo dentro de uma tragédia, há sempre um lado positivo. Muitas pessoas, por exemplo, quando estão atravessando por algumas dificuldades, né, ficam, por exemplo, igual os vizinhos do nosso irmão aí, né? Não, olha, vamos colocar madeira. Eu imagino que não só foi eles não, Antônio. Um monte de gente colocou madeira. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram dormir no basement com medo da casa chacoalhar. Mas, irmãos, uma coisa eu sei. A palavra do Senhor, ela fala desta forma, que os anjos do Senhor estão ao quê? Ao derredor, para nos guardar. E eu comecei a pensar o dia que eu estava lendo essa passagem, que fala assim, porque eu dormirei em descanso, porque meu Deus é aquele que cuida de mim. Eu falei, Jesus, é verdade, eu não preciso estar com medo, porque o Senhor, foi o Senhor que me deu essa casa. Então, na verdade, o Senhor, tudo que é meu é teu. Então, Senhor, guarda a minha casa. Guarda, Senhor, os carros, guarda, Senhor, a minha vida, a vida da minha família, né? Mas uma coisa é que eu ficava pensando, mas Jesus amado, eu comecei a pensar nesse tal do furacão. Daí que eu vi, que eu entendi, né? Que o olho do furacão, se você olhar para cima, você vai ver o sol, você vai ver o céu em si, né? Eu consegui captar uma coisa sobre isso, que quando você está no meio, vamos dizer que você esteja passando por um furacão, ou um furacão está passando pela sua vida, irmãos, é uma outra coisa. Furacão, hoje o povo ainda consegue detectar quando ele vai vir, que hora que ele vai passar. Mas as dificuldades da vida, muitas vezes, né, Antônio? Se você soubesse que teu motor não ia dar jeito, você ia dar um jeito de arrumar ele, talvez, ou pôr um motor novo. Mas foi uma coisa que aconteceu. Foi imprevisível. Você não tinha como talvez ver, ninguém te avisou e falou, olha, né? Não. Aconteceu. As dificuldades das nossas vidas, muitas vezes, né, tem talvez o tamanho e a força de um furacão, porém elas não avisam quando vão chegar. Essa é a diferença, né? Quando nós menos esperamos, nós já estamos no meio do furacão. Eu costumo falar muitas vezes, quando eu passo por alguma necessidade, eu falo dessa forma, eu não sei nem como eu entrei, muito menos como eu vou sair. Eu costumo falar dessa forma, eu nem sei como isso chegou até mim. E eu não sei nem como é que eu vou sair disso. Mas, se nós olharmos, irmãos, imagine você quando estava Jesus naquele barco com os discípulos. Imagine que o vento, diz que veio um vento contrário. E nada mais que um vento contrário, que como fosse uma tempestade. Imagine se nós que estamos dentro da casa, tem medo de ficar, da casa ser chacoalhada, que dirá você num barquinho em alto mar. Eu não estou falando das grandes navegações que temos hoje, que tem sonar, que tem como acionar, né, rapidinho ajuda. Não, nós estamos falando de um barco de pescador há 2000 anos atrás. Imagino que devia ser um barco velho de Pedro, né, e está Jesus e todos os discípulos dentro daquele barco. E agora diz que vem aquele vento contrário e começa a balançar o barco. Irmãos, quer ver uma outra coisa? Você já viu o pescador ter medo de água? Que eu saiba, o pescador não tem medo de água, porque ele está acostumado a ir no meio do mar para pescar.
Ele está acostumado a enfrentar tempestade, ele está acostumado com, muitas vezes, né, as chuvas que vêm. Eu fico abismada com esse pessoal que vai pescar, né, aquele siri grande lá na Alasca. Meu Deus do céu, é tão perigoso. Às vezes eu fico olhando vendo aquelas, né, as ondas tão grandes e o gelo ao mesmo tempo, e diz que só se eles caírem dentro da água ali, em alguns minutos, eles já vão estar praticamente congelados. E eu fico pensando naqueles homens, sabe, eles enfrentam aquilo para ganhar, né, o ganha-pão deles. E eu falo assim, é verdade, o pescador não tem medo, mas diz a Bíblia que a tempestade que estava vindo em direção ao barco e começou a balançar o barco a ponto dos próprios discípulos ficarem com medo. Nós vamos afundar, nós vamos afundar. E Jesus estava dentro do barco dormindo. Muitas vezes nós falamos assim, no meio da dificuldade, Jesus, cadê você? Você já falou assim, Deus, cadê você? Você não está vendo não o que eu estou passando? Irmãos, eu não sei o tamanho da tua dificuldade, eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o que você passou, o que vai passar, mas uma coisa é, se o Senhor, Ele fez uma grande promessa para cada um de nós. Ele falou assim, estarei convosco até o último dia. Você já prestou atenção nisso? A promessa que Ele faz antes de subir ao céu, estarei convosco até os últimos dias. Até o dia que Ele vai retornar para buscar a igreja dele. Eu fico preocupada com pessoas realmente que estão no barco, passando por tempestade, e Jesus não está dentro. Aí eu me preocupo mesmo. Mas quando Jesus está conosco, irmãos, pode até ser que a sua vida dê uma tremida. Pode até ser que você se abale um pouquinho. Mas quando você tem consciência que Jesus está com você, você clama ao Senhor como os discípulos clamaram, né? E o que Jesus fez? Jesus só fez dessa forma. Ele só falou, né? Mar, se acalma. Irmãos, você tem noção do Deus que você serve? Você tem noção do Deus que você serve? Quando Paulo falava assim, olha, eu tenho certeza que Deus, segundo as suas riquezas, vos suprirá de toda e qualquer necessidade. Ele estava tentando falar para os filipenses dessa forma. Você tem certeza do Deus que você serve? Irmãos, se nós lermos a palavra do Senhor, Ele fala dessa forma, né? Em Isaías, no capítulo 37, quando o rei Ezequias, ele é avisado que o rei da Síria vai entrar em Jerusalém e vai acabar com tudo. O rei da Síria manda uma carta para o rei Ezequias, e fala desta forma: olha, não te enganem os teus profetas, porque eu vou acabar com o teu povo. Mais engraçado, irmãos, é que diz que ele manda essa carta, e essa carta vem até as mãos de Ezequias, e Ezequias se dobra diante do Senhor, diz que ele se veste de saco, diz que ele começa a clamar ao Senhor, e fala desta forma: Senhor, está aqui uma carta que os meus inimigos me mandaram, e bem certo é que a Síria é um grande país, e ela tem conseguido, né, o rei da Síria tem conseguido, aonde ele fala que vai acabar, ele vai lá e acaba. Esta era a realidade de Israel. E olha que enquanto ele está orando, diz que Deus vai no profeta Isaías e revela para Isaías e manda falar para ele, fala para o rei Ezequias, para ele não se preocupar, que da mesma forma como o rei da Síria levantou, ele vai voltar. Mas fala mais, fala que nenhuma flecha vai entrar nesta cidade, que nenhuma pessoa vai ser ferida, que nenhum muro vai ser derrubado, porque eu, o Senhor, vou mandar o meu anjo para tratar com o rei da Síria. E aí
sabe, irmãos, olha dessa forma e Deus começa a falar assim: sou eu que medi as águas nas minhas mãos. Você tem noção de um negócio desse? Do poderio de Deus. Deus fala assim para Isaías, fala para Ezequias, fala para Ezequias, o rei Ezequias: eu, Senhor, foi quem medi as águas nas minhas mãos. Irmãos, você já pensou no tamanho da mão de Deus? Se ele conseguir conter o oceano nas mãos dele? Irmãos, é demais. E uma outra coisa que Deus fala para Ezequias: Ezequias, olha, tem mais, fala, né? Isaías fala e fala para Ezequias uma coisa: o rei da Síria não está afrontando a você não, ele está afrontando a mim. E aqui eu gostaria de chegar nessa pregação. Muitas vezes, irmãos, quando nós passamos por tribulações, e nós, como Ezequias, recebemos cartas, porque o inimigo manda bilhetinho para nós, manda muitas vezes notícias boas, notícias ruins que chegam no nosso ouvido, e falando dessa forma: você não vai conseguir, você vai perder o emprego, você não vai acontecer, vai ser isso. Irmãos, queira ou não, chega no nosso ouvido. Eu queria lembrar para você uma coisa que o Senhor falou, ele fala na palavra dele: ai daqueles que tocarem na menina dos meus olhos. Sabe quem que é a menina dos olhos do Senhor? É eu e você. É o povo de Israel. É a nação de Israel. Me fala uma coisa: a nação de Israel é aquele povo que eu sempre falo que o Senhor tem uma misericórdia tão grande, um amor tão grande por esse povo. E glória a Deus que Ele também tem essa misericórdia por nós, porque nós fomos adotados como filhos através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas eu fico abismada de ver o quanto Deus protege a nação de Israel. É fora de série. Mais ou menos como há uns 10 anos atrás, se não me engano, no Iraque, teve uma reportagem no Iraque falando que ia acabar com Israel, que tinha as melhores armas e que ia acabar com Israel. Aonde é que está o Iraque hoje? Me fala aonde, o que aconteceu com a nação do Iraque, que tinha um monte que exportava petróleo para o mundo inteiro, com Saddam Hussein foi até morto e julgado pelo próprio seu povo. Não foi os Estados Unidos que foi lá e mandou matar não, viu? Foi julgado pelo próprio, as pessoas do Iraque. O que eu quero falar isso para você? Que quando alguém, ou quando o inimigo manda uma tempestade nos atacar, ou de alguma forma manda um inimigo para que venha tirar a nossa paz, irmãos, confia no Senhor. Faz como o rei Ezequias: Senhor, eu bem sei que eu não posso com esse inimigo, mas o Senhor pode. Eu bem sei que talvez este inimigo é grande e forte, mas o Senhor é maior. Irmãos, a confiança do rei Ezequias foi tão grande que quando Isaías falou isso para ele, ele não temeu mais. E olha uma coisa: Deus mandou um profeta falar durante o dia, e quando chegou a noite, diz que Deus enviou um anjo. Diz que o rei da Síria estava em caminho para querer sair para atacar Israel à noite, e diz que Deus manda agora um anjo no arraial dos sírios. Um anjo matou 185 mil pessoas de uma vez só. Diz que naquela noite um anjo passou no arraial dos sírios e derrubou 185 mil soldados da Síria. E o rei da Síria é morto por uma outra cidade, por um outro rei que está confrontando ele. Mas não chegou, o rei da Síria não conseguiu nem sequer sair da Síria para ir até Jerusalém para atacar o rei Ezequias. Eu falo para você nessa noite: será que Deus mudou? Será que Deus só está ali na Bíblia, mas não está? Não. Deus está conosco, irmãos. Sabe, muitas vezes as pessoas falam: mas então por que eu estou passando por isso? Tem perguntas que só na eternidade
Mas uma coisa eu sei, ainda que eu tenha que passar por um lugar não muito feliz, ainda que eu tenha que ferir meus pés, ainda que talvez que eu tenha que chorar um pouquinho, mas a minha Bíblia também fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei, irmãos, que da mesma forma que a luta veio, ela vai ter que ir embora, aleluia. Da mesma forma que o problema chegou na minha vida, ele vai ter que ir embora, porque Jesus tem a solução. Talvez você e eu esteja no meio do furacão, mas como diz aí no mundo, quando você está passando pelo túnel, pode ser o túnel mais escuro, mas no final tem uma luz. Todo túnel no final tem uma luz. Assim é a vida do cristão. Pode ser que a gente esteja passando por um momento difícil, mas no final tem uma luz chamada Cristo. No final tem uma luz chamada Jesus. No final tem uma luz que vai te dar a solução para a tua vida. E nem nada, irmãos, como Paulo fala, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Aparentemente me dá a entender que os filipenses estavam passando por alguma fase difícil, talvez financeira na vida deles. Talvez a perseguição tinha chegado muito grande nesse lugar, e essas pessoas talvez tinham perdido o seu trabalho, estavam, desamparadas. Para Paulo falar dessa forma, irmãos, eu não sei se a tua bênção, se você precisa de uma bênção financeira nessa noite, mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, que é o teu Deus, Ele é poderoso para te dar, sabe, não só a bênção financeira, mas Deus vai ao encontro de toda e qualquer necessidade. A palavra do Senhor fala assim: eis que pus uma porta aberta diante de ti. Eu não sei qual é a porta que você precisa que Deus abra nessa noite. Eu não sei se é na tua área sentimental. Eu não sei se é na área física. Eu não sei se é na área familiar. Eu não sei, talvez, se é na área espiritual. Mas uma coisa eu sei, que Deus é aquele que está pronto para abrir essa porta para você. Pegar na tua mãozinha e falar: vamos passar por essa porta? Aleluias. Quem sou eu para saber o que você precisa? Mas eu falo como Paulo: o nosso Deus, segundo as suas riquezas, nos suprirá de toda e qualquer necessidade. E alguém chegou para mim e falou assim: mas pastora, Deus supre de tudo mesmo? Supre de tudo. Aí alguém falou: e na vida sentimental? Eu falei: Deus supre também. Mas aonde que está escrito na Bíblia? Eu peguei a pessoa e falei: então vamos voltar em Gênesis, né? Vamos ler lá. Quando Eliezer, o servo de Abraão, ele sai, e olha o que Abraão fala: Eliezer, vai lá na terra dos meus parentes e busca uma esposa para Isaac. E você tem que trazer uma esposa bonita, uma mulher decente. Pense bem. Abraão chega e fala dessa forma para Eliezer: Eliezer, vai lá e busca alguém para o meu filho. Você já pensou a responsabilidade de Eliezer? Já pensou se ele trazia uma pessoa qualquer? Mas olha o que Eliezer fez. No meio do caminho, ele ajoelha e fala: Senhor, Deus de Abraão, eu sei que o Senhor é grande, e o meu Senhor confia muito no Senhor, e eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu não posso voltar nem com as mãos vazias e nem com qualquer mulher, não. Senhor, me ajude, me mostra. Olha, eu quero, Senhor, que a moça que seja para o filho do meu Senhor, que seja, que venha me oferecer água, que dê água para os meus camelos. Irmãos, ele começou a detalhar: olha, a pessoa tem que chegar aqui e fazer isso, para eu entender quem é. Deus, ele muda ou ele tem solução ou não para a vida sentimental da pessoa? Diz a Bíblia que quando vem a moça e faz exatamente o que Eliezer pede. E não só isso, a moça que casa com Isaac era da família.
irmãos, até na área sentimental, quando você centraliza Deus e fala: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor me oriente, eu tenho certeza que Deus faz como Eliezer. Esse mesmo rei Ezequias que eu estou falando aqui, que ele foi, que o rei da Síria mandou falar que ia atacá-lo, esse mesmo rei, ele passa-se algum tempinho e diz que vem uma enfermidade mortal. A Bíblia não fala exatamente o que ele tinha, mas diz que era uma enfermidade mortal. Eu imagino que ele ia morrer em alguns dias. E ele começa a orar a Deus e falar dessa forma: Senhor, me dá mais dias. E Deus escuta e manda Isaías falar para ele: olha, eu vou te dar 15 anos mais. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus não só interfere na área emocional, como Deus também interfere na área física. A palavra do Senhor fala: muitas pessoas têm enfermidade, mas se essa pessoa tiver fé, realmente na palavra do Senhor está escrito assim: porque Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O problema é que muitas pessoas não têm enfermidade só física, têm enfermidade na alma. Tem enfermidade muitas vezes na mente. Irmãos, mas eu creio uma coisa: ou você acredita que Deus liberta o homem de tudo, ou você rasga a sua Bíblia. Um dos dois. Quando Paulo fala: Deus vai me suprir de todas as minhas necessidades, eu creio que ainda que exista um canceroso, sabe, se for a vontade do Senhor, e se essa pessoa acreditar, ela é liberta. Ela é liberta. Sabe, e assim vai. Quantos que tinham problemas, como foi citado aqui, Jó, quanto problema já teve, mas no tempo certo Deus chegou lá e mudou o cativeiro dele. Talvez seja nessa noite que Deus está tentando mudar o teu cativeiro. Talvez seja nessa noite que sabe, que esse versículo vai se cumprir na tua vida, sabe, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá as vossas necessidades em todas as áreas. Eu não sei se na área da tua família, eu não sei se na área emocional, na área física, ou até mesmo na área espiritual. Quantas pessoas já não sentem mais a presença do Senhor? Quantas pessoas já não têm mais fé? Quantas pessoas já desistiu de orar ao Senhor? Mas nessa noite, talvez, Deus está mandando uma injeção nessa noite nas nossas vidas, falando: olha, eu tenho o poder de mudar tudo na tua vida. Você sabia disso? Deus tem poder de mudar tudo, e do dia para a noite, ou da noite para o dia, como aconteceu com Jó. Deus não chegou e falou: olha, daqui 3 dias vai acontecer. Não. Diz a Bíblia que quando Jó começou a orar pelos seus inimigos, diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, mudou da água para o vinho. Deus é um Deus poderoso, irmãos. Sabe, por isso que eu falo para você, que não é segundo o que eu quero, não é segundo o que você quer, mas a verdade é: Ele é conhecedor daquilo que você passa, daquilo que eu passo. Sabe, quando nós lemos, sabe, quando também fala nesse versículo, que Filipenses capítulo 4, versículo 12, fala dessa forma, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu queria falar isso para você: esse Deus que supre a tua necessidade é o Deus que está fortalecendo você hoje. Uma coisa eu sei: se você estar aqui nessa igreja, sabe, se você estar aqui, se você veio aqui, é porque uma coisa você tem no seu coração: você tem fé. A fé não acabou no teu coração, porque senão você estaria na sua casa, sabe, você estaria lá. Mas quando nós viemos na igreja para louvar o Senhor, nós não vemos o Senhor aqui, mas nós o sentimos aqui. Muitas vezes as pessoas, sabe, moram muitas vezes tão distante, e saem tão distante para ir à igreja. Eu me lembro lá no Brasil, quando muitas pessoas, moravam tipo 2, 3 horas de caminhada para chegar na igreja. Mas a pessoa chegava muitas vezes com o chinelinho havaiana no pé. Simples. Uma roupa singela, simples.
Mas chegava na igreja, quando saía, irmão, parecia que saía lá com um batalhão. Parecia que conseguiu pegar tudo quanto é fé que estava dentro da igreja. Mas aquela pessoa só chegou porque tinha um pouquinho de fé no coração. E nessa noite eu sei que eu e você estamos aqui porque você acredita primeiramente em Deus. Você acredita que Deus tem poder para salvar. Você acredita que Deus tem poder para mudar a tua vida. E mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, Deus é poderoso de mover essa situação. A única coisa que você precisa fazer é o que o irmão Antônio falou: confiar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque, irmãos, diz, né, que Deus, quando nós confiamos, o que nós estamos fazendo? Exercitando a nossa fé. Quem não tem fé, Deus não se agrada das pessoas que não têm fé. Mas Deus honra aquele que confia nele. Amém? Por isso que eu e você estamos aqui. Apesar dos temporais, apesar dos furacões, apesar dos vales e de tudo quanto que é carta, muitas vezes que o inimigo tem mandado, né? Falando: olha, você vai fracassar, você não vai conseguir. Em nome de Jesus, pega essa carta, dobra o joelho e fala: Jesus, tá aqui, ó. Alguém falou que eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para falar dessa forma. Não te preocupes. Deixa isso para lá. Deixa eu cuidar da situação. Deus falou para Ezequias: deixa eu cuidar da situação. E eu trago nessa noite uma mensagem para você desta forma. Deus está falando assim: deixa eu cuidar da situação. Entrega na minha mão. Irmãos, não é fácil entregar as coisas na mão de Deus. Não nós, humanos não. Porque nós entregamos e nós queremos que Jesus resolva já agora. Dê a resposta agora. Aí passa assim uma semana, não resolveu. Aí você vai lá e pega de volta na mão de Deus. Me dá aqui, Jesus. Me falaram que tem um jeitinho brasileiro para resolver esse negócio. Mas nessa noite eu trago, sabe, do coração de Deus para você. Ele está falando dessa forma: entrega na minha mão esta causa. Se estão te afrontando, não estão afrontando você, estão afrontando a mim. Porque você está em mim. Nós estamos no Senhor. É Ele que nos orienta, é Ele que... O Senhor fala: eu conheço o teu levantar e o teu deitar. Então, irmãos, nós estamos na mão do Senhor. E nessa noite eu venho trazendo lembrando esse lembrete para você. Eu não sei o tamanho dessa tua dificuldade, mas eu sei que aqui tem pessoas que têm dificuldades, que precisavam ouvir isso aqui hoje. Deus está falando dessa forma: entrega na minha mão. Deixa na minha mão. Deixa eu tratar com este problema. Você não vai conseguir resolver isso, mas eu, Senhor, vou. Amém? Que Deus possa estar abençoando a você. Eu gostaria de fazer uma oração nesta noite, né? E nesta oração, uma coisa eu sei: que nenhuma oração que eu saiba, quando é feita com fé, ela fica no ar. Não. Ela sobe e vai direto ao ouvido do Senhor, porque a palavra do Senhor fala: eu, Senhor, tenho ouvido o vosso clamor. Então Deus ainda escuta. Deus não está surdo. Nessa oração eu gostaria de orar para que Deus, sabe, dê fé no nosso coração. Porque muitas vezes não é fácil, irmãos. Talvez é fácil falar, mas quem está vivendo a situação, muitas vezes é desespero. Muitas vezes a gente fala: meu Deus, o que vai acontecer? Como Ana, ela desesperou. Ela desesperou porque vinha, a esposa lá, a outra esposa de Eucana, o esposo de Ana, e vinha e acabava com Ana. Colocava a Ana no chão. Mas você não serve para nada, mulher. Você não pode dar um filho para o meu marido. Você não serve para nada. Irmãos, você já escutou isso? Alguém chegar para você nesse país e falar dessa forma? Me desculpa, mas teu trabalho não foi bom, não. É a mesma coisa de, sabe, querer humilhar você a ser um imigrante. Como se todo mundo aqui não fosse imigrante. Eu falo assim, muitas vezes eu falo: sou imigrante mesmo, porque o meu país
Primeiro é o Brasil, mas o meu país principal, minha terra, é a Nova Jerusalém. É para lá que eu vou. Mas muitas vezes nós escutamos isso. Você é um imigrante. Mas uma coisa eu falo para você: podemos ser imigrantes nessa terra, mas temos um Deus que anda conosco. Aleluias. Temos um Deus que no meio aos furacões Ele vem, como a nossa irmã Maria Luísa falou, e nos pega no colo e fala dessa forma: meu filho, eu te amo. Você não está sozinho não. A tempestade tem levantado, é verdade, tem chacoalhado você, mas olha, eu estou contigo. Você não está sozinho não. Irmãos, como é bom sentir o carinho de Deus nas nossas vidas. Como é bom sentir que Deus está tratando com as nossas vidas, que Deus está holding a situação, está no controle das nossas vidas. Eu convido a você para que se levante nessa noite.